Imagine desenhar um macaco gigante, um beija-flor de 90 metros e uma aranha do tamanho de um campo de futebol, e ninguém perceber por 1000 anos. Essas são as linhas de Nazca, um dos maiores mistérios da arqueologia. Uma galeria colossal, só visível do alto. Para quem era? Deuses? Visitantes? Ou pura arte? O mistério ecoa há décadas, sem resposta. Criadas entre 500 a.C. e 500 d.C., as linhas foram feitas removendo pedras escuras da superfície, revelando o solo claro por baixo. Algumas figuras têm mais de 200 metros de comprimento e há mais de 800 linhas retas, 300 figuras geométricas e 70 desenhos de animais e plantas. Os Nazca, civilização engenhosa, dominaram técnicas de irrigação e deixaram esse legado enigmático no deserto. Até hoje, ninguém sabe ao certo como conseguiram tamanha precisão sem enxergar do alto. Seriam calendários astronômicos, trilhas cerimoniais ou mensagens para seres de outros mundos? Vamos mergulhar nesse enigma e explorar teorias. Bem-vindos ao Enigma das Linhas de Nazca, no Mundos Curiosos. Imagine uma área de 450 quilômetros quadrados, maior que Belo Horizonte, ou quase 3 vezes o tamanho de Paris. É nesse imenso deserto peruano que repousa um dos maiores enigmas arqueológicos do planeta. Ali, o povo Nazca desenhou mais de 800 linhas, 300 figuras geométricas, e cada uma delas parece desafiar o tempo e a lógica. São 70 desenhos de animais e plantas, cada um com detalhes impressionantes, como se fossem assinaturas gigantes, deixadas para serem vistas do céu. Tem condor de 130 metros, maior que um campo de futebol, desenhado com uma precisão que desafia a tecnologia da época. Pelicano de 285 metros, quase do tamanho da Torre Eiffel, além de macacos, baleias, cachorros e outros seres misteriosos. E até o famoso astronauta, uma figura humana com olhos grandes que até hoje alimenta teorias sobre visitantes de outros mundos. As linhas são contínuas, precisas, feitas como se o artista enxergasse tudo de cima. Algumas se estendem por até 15 quilômetros sem desviar 1 centímetro sequer. Além dos animais, há espirais, trapézios e triângulos gigantescos, formando um verdadeiro labirinto de símbolos no deserto. Essas linhas interligam figuras, atravessam vales e colinas, e até hoje ninguém sabe ao certo como os Nazca conseguiram tamanha precisão sem enxergar do alto. A escala e precisão das linhas de Nazca impressionam até hoje. Alguns pesquisadores acreditam que elas eram usadas em rituais religiosos. Outros sugerem que serviam como calendário astronômico, e há quem defenda que são mensagens para seres de outros planetas. O que ninguém discute é o fascínio que essas linhas exercem sobre quem as vê. Um mistério colossal desenhado na Terra, esperando para ser decifrado. O mistério aumenta. Por que criar desenhos tão gigantescos que ninguém no solo consegue ver? Do chão, são apenas sulcos rasos, invisíveis como um código secreto. Só do céu as formas ganham sentido. Como os Nazca, sem tecnologia de voo, conseguiram tamanha precisão? Provavelmente usaram grades, estacas e cordas para ampliar modelos pequenos. Alguns sugerem balões de ar quente primitivos, mas não há provas. Seja como for, o feito exige um conhecimento técnico impressionante. O deserto de Nazca é um dos lugares mais secos do planeta, quase sem chuva ou vento. Isso criou uma cápsula do tempo natural, preservando as linhas por milênios. Os Nazca removiam pedras escuras, expondo o solo claro e formando os desenhos. Os sulcos têm só 10 a 15 centímetros de profundidade. Qualquer perturbação pode apagar séculos de história. Por isso, a área é patrimônio mundial da Unesco e o acesso é restrito. O mesmo ambiente que preservou as linhas exige nosso cuidado. As figuras geométricas e linhas retas de Nazca
são ainda mais impressionantes. Algumas têm mais de 8 quilômetros, cortando o deserto sem desviar por colinas ou vales. O emaranhado de trapézios, retângulos e espirais sugere um planejamento complexo. Pesquisadores como Maria Reich acreditam que os Nazca usaram matemática avançada e triangulação para criar as formas. Mesmo sem visão aérea, o planejamento matemático garantiu precisão. É a prova de que conhecimento abstrato pode ser tão poderoso quanto tecnologia. Mas por quê? A teoria mais aceita é que as linhas tinham função ritualística, caminhos sagrados para cerimônias e pedidos de água. As figuras de animais representariam divindades ou espíritos da natureza. Outra hipótese: as linhas eram observatório astronômico, alinhadas com solstícios e estrelas. Seriam um calendário monumental para a agricultura. Ou organizavam o espaço social e demarcavam territórios. Provavelmente tinham múltiplos propósitos ao longo dos séculos. Eram templo, calendário, mapa e monumento ao mesmo tempo. E claro, não dá para falar de Nazca sem mencionar alienígenas. Em 1968, Erich von Däniken popularizou a ideia de que as linhas eram pistas de pouso para naves espaciais. O astronauta seria um retrato desses visitantes. A teoria virou fenômeno pop, mas a ciência rejeita. Não há provas de tecnologia alienígena. Os arqueólogos defendem que subestimar os Nazca é um erro. Von Däniken não resolveu o mistério, mas o tornou ainda mais famoso. Por mais de 1000 anos, o segredo das linhas de Nazca ficou escondido. Só no século XX, por acaso, um piloto peruano avistou as figuras do alto. O historiador Paul Kozok percebeu o alinhamento das linhas com o solstício e chamou Maria Reich para ajudar. Reich dedicou 50 anos a mapear e proteger as linhas, tornando-se a dama de Nazca. Graças a ela, muito do que sabemos hoje foi documentado. O mistério virou obsessão e legado para a humanidade. O deserto de Nazca ainda revela segredos. Com drones e imagens de satélite, pesquisadores continuam descobrindo novos geoglifos. Em 2018, mais de 140 novas figuras foram identificadas, muitas menores e em encostas. Isso sugere diferentes estilos e propósitos ao longo do tempo. Cada descoberta amplia nosso entendimento sobre a cultura Nazca. O passado em Nazca está sempre esperando a próxima ferramenta para ser revelado. Em 2020, arqueólogos descobriram o Gato de Nazca, um geóglifo de 37 metros quase apagado pela erosão. O estilo indica que é ainda mais antigo, da cultura Paracas. A figura estava prestes a desaparecer, mas foi restaurada a tempo. O achado mostra que o deserto guarda segredos de períodos ainda mais antigos e ressalta a fragilidade desses monumentos. Sem preservação, podem sumir para sempre. É uma corrida contra o tempo para salvar esse patrimônio. Apesar de décadas de pesquisa, as linhas de Nazca continuam um mistério. Cada descoberta adiciona complexidade, não respostas. Figuras antigas e geoglifos menores sugerem múltiplos propósitos e públicos. As teorias sobre rituais, astronomia e território provavelmente se complementam. O povo Nazca criou um sistema simbólico que talvez só fizesse sentido para eles. O verdadeiro fascínio está em aceitar que nem todo segredo do passado pode ser decifrado. As linhas de Nazca desafiam nosso desejo de explicação. Talvez o segredo não esteja no chão, mas na nossa imaginação e curiosidade. Elas refletem nossa busca por sentido e nossa limitação diante do desconhecido. Talvez a mensagem dos Nazca seja sobre a persistência da criatividade e a beleza do mistério. E você? Qual figura desenharia no deserto para o futuro? Comenta aí. Até a próxima. Exploradores do Mundos Curiosos.